Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos lá, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos seguindo os nossos estudos do volume 1, agora é o capítulo 23, nosso tema 21. Uma nova cruz, muito dura para Luísa, que é submeter-se como vítima ao poder dos sacerdotes. Os sofrimentos mais dolorosos que ela teve que suportar foi por parte deles. Quando chegou o tempo, fomos ao campo, e então uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me fez entender que devia ser surpreendida neste estado. Convidou-me a fazer-lhe companhia com a participação nas suas dores, mas eu subitamente lhe disse: Senhor, como farei? Então é assim, quando chegou o tempo, o padre foi embora, né? Foi para o campo. O padre foi ao campo, desculpa, eu não tinha me tocado agora que eu lembrei que foi o padre que foi, né, que estava atendendo ela, que saiu dali e foi para o campo. Então, uma manhã depois da comunhão, o Senhor me fez entender que devia ser surpreendida nesse estado, né, o estado habitual dela, que é ficar petrificada. Convidou-me a fazer-lhe companhia com a participação nas suas dores, mas eu subitamente lhe disse: Senhor, como farei? O confessor foi embora, lá para a roça. Ele não está, quem vai me libertar? Quer acaso me fazer morrer? E o Senhor me disse somente: tua confiança deve estar somente em mim. Esteja resignada, pois a resignação faz a alma luminosa. Faz dar às paixões seu lugar. De modo que eu, atraído por esses raios de luz, vou à alma e a uniformo toda em mim, e a faço viver de minha mesma vida. Eu resignei-me à sua santa vontade, ofereci então aquela comunhão como a última da minha vida. Dei o último adeus a Jesus no sacramento, e embora estivesse resignada, minha natureza sentiu tanto que todo aquele dia não fiz outra coisa senão chorar e pedir ao Senhor que me desse a força. Na verdade, me pareceu muito amargo todo esse fato. E sem pensar nem sabê-lo, encontrei uma nova e pesada cruz que creio ter sido a mais pesada que tive em toda a minha vida, que é depender dos padres, depender de sacerdotes. Enquanto estava naquele estado de sofrimentos, eu não pensava em outra coisa mais do que morrer e fazer a vontade de Deus. Os familiares, que também sofriam ao me ver naquele estado, tentaram chamar algum sacerdote, mas ninguém quis vir. De um lado, um não queria vir, e outro por outro. Depois de 10 dias veio o sacerdote que me confessava quando eu era pequena. E aconteceu que também ele me fez sair desse estado. E então me dei conta da rede na qual o Senhor me havia envolvido. Daqui veio-me um conflito por parte dos sacerdotes. Havia alguns deles que diziam que eu estava fingindo, que precisava de uma surra. Outros que queriam me passar por santa. Outros que acrescentavam que eu estava possuída pelo demônio e muitas outras coisas, que dizê-las todas seria alongar muito a história. Com essas ideias em suas mentes, quando sucediam sofrimentos e a família mandava chamar algum deles, eles não queriam vir, dizendo todas aquelas coisas. E a pobre família sofreu muito, especialmente a minha pobre mãe. Quantas lágrimas derramou por mim. Ai, Senhor, protege a tu. Ó meu bom Senhor, quanto sofri desde então, só tu sabes tudo. Quem pode dizer quão amargo me foi este estado, que para libertar-me desse estado de sofrimentos, necessitava-se do sacerdote? Quantas vezes pedi derramando lágrimas amarguíssimas que me libertasse disto?
Muitas vezes tive certas resistências ao Senhor quando Ele queria que me oferecesse como vítima e aceitasse as penas. Ele dizia: Senhor, promete-me que tu mesmo me libertarás. E então aceito tudo, de outra maneira não. Não quero aceitar. E resistia ao primeiro dia, o segundo, o terceiro. Mas quem podia resistir a Deus? Insistia tanto comigo que finalmente me vi obrigada a submeter-me à cruz. Outras vezes lhe dizia de coração e com confiança: Senhor, como é que fazes isto? Como é que entre mim e ti quis colocar um terceiro, e este terceiro não quer sujeitar-se? Veja, poderíamos estar muito bem contentes, tu e eu, sozinhos. Quando me queria para sofrer, eu imediatamente aceitava, porque eu sabia que tu mesmo deverias me libertar, mas agora, não, é outra mão necessária. Eu imploro, liberta-me, porque ambos estaremos mais felizes. Às vezes fingia não me escutar e não me dizia nada, e outras vezes me dizia: não temas, sou eu quem dá trevas e luz. Virá o tempo da luz. É meu costume que minhas obras as manifeste por meio de sacerdotes. Assim passei 3 ou 4 anos nessas contradições por parte dos sacerdotes. Muitas vezes me sujeitavam a provas duríssimas, chegavam a me deixar nesse estado de petrificação, incapaz de fazer qualquer movimento, nem sequer poder tomar uma gota de água. Até 18 dias eu ficava assim, quando queriam. Só o Senhor sabe o que eu passava nesse estado. E logo quando vinham, não tinham sequer o bem de ouvir. Tenha paciência, faça a vontade de Deus. Mas era repreendida como uma caprichosa e desobediente, né? Como se ela não fizesse a vontade de Deus. Aí o 32 é o padre Michele de Benedictis, o que atendia ela quando ela era pequena. Em 33, então, começou oposições cada vez mais abertas que durou toda a sua vida, até que seus livros publicados pelo Santo Ofício foram condenados em 1978. Nem todos os padres se comportaram com Luísa como o Santo Padre Aníbal Maria de França, ou como seus confessores que corresponderam a ela, né? Tá certo. Então, é uma cruz muito difícil para Luísa. É a coisa que mais foi dolorido para ela, ter que depender da opinião dos padres, né? De ouvir as opiniões deles, né? Eles com certeza enchiam a cabeça dela de muita coisa, né? E aí ela ficava toda perdida. Tinha que lembrar do que Jesus dizia e esquecer o que os padres diziam, não considerar, né, o que eles falavam. E via a mãe dela sofrer, a família toda ficar desesperada, implorando pelos padres. Então era uma humilhação muito grande para a família. E vendo a mãe dela sofrendo naquele estado, achando que ela não ia voltar mais, né, daquele estado. Ficando 18 dias sem comer nada. Imagina uma mãe vendo a filha naquele estado, sem poder comer nada. Então, com certeza, era uma coisa muito louca mesmo, né? Não tem nem o que falar. Meu Deus. Então, o padre, né, que foi bom, santo, que conseguiu libertá-la, foi pro campo. E aí aconteceu que o padre não estava mais à disposição. E ela, então, perguntou para Jesus como que vai fazer, né? Não tem mais aquele padre, é aquele lá que funcionou, né? Então, é ele que é o melhor padre do mundo. Aí Jesus falou: não existe uma pessoa maravilhosa no mundo. Só eu que mereço confiança. Você não tem que se apegar a ninguém. Nenhum ser humano desse planeta é importante para você. Só eu que sou importante para você. E aí, mas só que ao mesmo tempo ele quer os padres, né? Quer que os padres se coloquem à disposição ali diante da Luísa, né? Perante a Luísa, para ajudar a Luísa. Que situação que a Luísa foi colocada. Uau, Deus, ele impôs a sua vontade, tanto para a Luísa como para os padres também, de certa forma, né? Eles acabaram sendo obrigados a vir, né? E acompanhar a Luísa, né? Então chegou esse tempo em que ela falou: não pode ter nenhum apego a padre, ninguém. Sua confiança tem que estar somente em mim. Esteja resignado, pois a resignação faz a alma luminosa. Faz dar as paixões o seu lugar, né? Não fica apegada a ninguém. Aceita tudo como eu mando, que daí você não fica apegada a ninguém, você não se entrega a ninguém, você não precisa de ninguém, só de mim. Né? De modo que eu, atraído por esse raio de luz da sua alma resignada, vou a você e a uniformo todo em mim. E a faço viver da minha mesma vida, mesmo sofrimento. Uma vida de sofrimentos, uma vida de luta, uma vida de confusões. É a vida de Jesus, tá? A vida de Jesus é de sacrifício. A vida de Jesus é de puro sacrifício e mortificação. Então, é a mesma vida que ela vai viver, é a vida de Jesus, tá? Eu resignei-me à sua santa vontade. Ofereci, então, aquela comunhão como a última da minha vida. Dei o último adeus a Jesus no sacramento e, embora estivesse resignada, a minha natureza sentiu tanto que todo aquele dia não fiz outra coisa senão chorar. E pedi que o Senhor me desse a força. Na verdade, me pareceu muito amargo todo esse fato, né, de ter que depender de padres. E sem pensar nem saber, encontrei uma nova e pesada cruz que creio ter sido a mais pesada que tive em minha vida. Então foi muito difícil realmente para Luísa ter que ficar, né, dependendo dos sacerdotes. Enquanto estava naquele estado de sofrimento, eu não pensava outra coisa mais do que morrer e fazer a vontade de Deus. Os familiares que também sofriam ao me ver nesse estado, então ela sofreu muito com os familiares, ela considerou muito o sofrimento da família e por isso que ela fez resistência para Jesus, né?
Eles tentavam chamar o sacerdote, mas ninguém quis vir. De um lado, não queria vir, e por outro também não queriam vir. Depois de 10 dias, veio um que me confessou quando eu era pequena, e aconteceu que também ele me fez sair desse estado, então me dei conta que qualquer padre servia. Daqui veio-me um conflito por parte dos sacerdotes, né? Qualquer um deles servia, mas alguns não queriam vir porque falavam que ela estava fingindo. Outros que ela precisava de uma baita de uma surra porque era dengo dela. Outros que queriam passar ela por santa. Quem acrescentava que estava possuída pelo demônio. E muitas outras coisas que dizê-las todas seria alongar muito a história. Com essas ideias em suas mentes, quando sucediam os sofrimentos, a família mandava chamar alguém, não queriam vir, dizendo todas essas besteiras, né, sobre a Luísa, e a pobre família ouvindo tudo isso que eles diziam, coitadas, né, da família, principalmente a mãe dela, coitada, ver a situação da filha não deve ter sido fácil. Oh, meu bom Senhor, quanto sofri desde então, só tu que sabes tudo, mas é tudo vontade de Deus, gente. Aline, mas qual é o interesse de Jesus permitindo isso? Padres. Ele estava fazendo isso por causa dos padres. Ele precisava dos padres. Ele precisava fazer todo esse teatro, entre aspas, né? Ele estava proporcionando tudo isso. A gente fala que é um teatro, mas não é um teatro, né? Claro, é a vida real que ela viveu. Desculpa falar a palavra teatro, mas Jesus ele fez um teatro, ele fez um jogo, ele jogou um jogo para conseguir convencer os sacerdotes de que ou eles faziam ou eles faziam. Ou eles vinham ou eles vinham. Então, assim, Jesus apertou o calo dos sacerdotes. Mas só que eles fizeram resistências, né? E Jesus ficou firme, ele ficou firme. Vai acontecer, uma hora eu vou conseguir. Uma hora eu vou dobrar a vontade dos padres dessa diocese. Uma hora eles vão entender que ela é santa e eles têm que vir. Uma hora eu vou conseguir que um se interesse por ela. A notícia vai se espalhar e um padre vai se interessar por ela e vai vir. Então, ele ficava nessa situação. Até que o bispo, né, decidisse e falasse, realmente, tem que ter um padre disponível para Luísa Picarreta. Então, senta aí até que... Mas tem que demora para convencer toda uma diocese, né, toda uma igreja particular, para poder entenderem que realmente é uma coisa espetacular, extraordinária, demora. E Jesus jogou o jogo, queria os sacerdotes, era para a missão da divina vontade. Era hiper, super, mega, imprescindível a presença dos sacerdotes, para que ela fosse a alma vítima entregue por eles. Então, paciência, a Luísa teve que aceitar e se resignar aos planos de Jesus, aos desígnios que estavam por trás. A família estava envolvida, mas Jesus, ele assim, tudo que ele oferece de situações, ele dá força, tanto para a família, ele de certa forma, ele vai dando força, entendeu? Ele vai iluminando, ele vai trazendo alguns benefícios aqui, um benefício ali, que as pessoas vão amenizando, vão ficando calmas, vão resolvendo, ele é muito espertinho, Jesus é muito legal. Por exemplo, se a pessoa, eles deixam essa pessoa, eles deixam a família nessa situação de tristeza. Mas só que uma hora ele manda um conforto e manda um padre legalzinho. Aí, da outra hora, ele conforta em outros problemas que a família está passando, de sofrimento. Então, resolve outras coisas, ou manda pessoas boas, santas, que vêm ali entender a situação, né? Leigos mesmo, familiares, vizinhos. Todo mundo vai se unindo, entra uma fraternidade ali e acaba tendo um conforto, né? Jesus vai trabalhando de uma forma que não fica insuportável a situação. Não fica insuportável, tá bom? Mas a Luísa realmente estava sofrendo, mas Jesus estava mantendo a vida dela. Mesmo ela sem comer, Jesus estava mantendo a vida dela, tá? Oh, meu bom Senhor, quando sofri desde então, só tu sabes tudo. Ela também tinha confortos espirituais dentro, né? Quando ela saía do corpo, quando ela estava com Jesus, via visões de Jesus, Jesus confortava e dava força para ela, tá? Então, quem pode dizer quão amargo me foi esse fato? De que para libertar-me desse estado de sofrimento necessitava do sacerdote. Quantas vezes pedi derramando lágrimas amarguíssimas que me libertasse disto? Muitas vezes tive certas resistências ao Senhor quando Ele queria que me oferecesse como vítima e aceitasse as penas. E eu dizia, promete-me que só tu me libertarás e não precisa de padre. Então, é uma situação que durou vários anos. Mas dentro desses anos tinha momentos de descanso, tinha momentos de resoluções, tinha momentos em que resolvia e depois voltava de novo a confusão e depois resolvia. Né? Então, sempre estava tendo alguma situação assim de reforço de Jesus, assim, e acalmando o coração, hora de um jeito, hora de outro, entendeu? Não era assim um sofrimento absurdo que não dá para aguentar, senão, né, a Luísa tinha morrido, tá? Senão alguém tinha morrido de desgosto, alguma coisa, mas ninguém ouviu falar de ninguém morrer nesse momento, né? Outras vezes ele dizia de coração com confiança, Senhor, como é que fazes isto? Como é que entre mim e você quer colocar um terceiro? Então o drama aqui é a Luísa que não quer aceitar que depende do sacerdote. Né, e que alguns deles tiveram esses problemas. Então, ela está narrando para a gente uma situação, com 38 anos de idade, ela está narrando que ela lembra dessa situação com o sacerdote. Então, ela está narrando tudo de uma vez, parecendo que está acontecendo uma maior guerra ali. Mas não é tanto assim. É porque é um fato que ela está narrando de uma vez. Mas que foram 3, 4 anos desenvolvendo essas situações, né?
Outras vezes lhe dizia de coração e com confiança: Senhor, como é que fazes isto? Como é que entre mim e ti quer colocar o terceiro, e este terceiro não quer sujeitar-se? Veja, poderíamos estar muito contentes, tu e eu sozinhos. Então ela sempre estava jogando verde para colher maduro, né? Mas não adiantava. Eu imploro, liberta-me, porque ambos estaremos mais felizes. Então ela queria, de todo jeito, fazer com que Jesus não precisasse, né, de padres. É porque ela não entendia. Era só por isso que ela pedia. Por isso que Jesus não ficava bravo com ela, né, dela ficar fazendo resistência, né, não dava muita atenção, porque sabia que ela o amava e ela faria tudo que ele quisesse, né, Jesus sabia. Mas só que ela não entendia e demora um pouco para cair a ficha das coisas. A gente precisa, né, entender, nós somos muito limitados para entender os desígnios de Deus e os motivos de Deus, que são grandiosíssimos demais, a pessoa não consegue penetrar neles, né? Aí aos poucos Jesus foi explicando para ela. Às vezes fingia não me escutar e não me dizia nada, outras vezes me dizia: não temas, sou eu quem dá trevas e luz. Virá o tempo da luz. Então ele está falando: sou eu que dá trevas e luz. Essas trevas são as confusões entre os sacerdotes, né? Que permite que alguns entendam a situação e outros não entendam. Então, Jesus quem permite as trevas, ele dá justamente para a pessoa que tem má vontade, a pessoa que tem uma falsa opinião sobre as coisas. E ele permite que essa pessoa fique na confusão mesmo, sem entender. Aí fica em trevas, ela continua falando bobeira, e isso vai cair sobre ela depois, né, como pecado, né, que é o que ela está, né, buscando, né. Então, ele dá trevas e luz para a mente de algumas pessoas. Para aqueles que são pessoas difíceis, ele permite as trevas. Ele não quer abrir o coração dele e dar a luz a essa pessoa. Então, por isso, ele permite trevas para esse padre. E para outros, ele consegue iluminar, que são padres bons, que oram, que rezam, que fazem sacrifícios, que têm méritos. Aí ele vai e traz a luz e traz esse padre para ajudar. E aí virá o tempo da luz, que será o padre Santo Aníbal Maria de França. Né? Vai chegar o Santo Aníbal Maria de França, que vai ser um tempo da luz, porque ele vai ser um padre fundador de uma congregação, com muitos outros padres no seu comando, né? E vai ser uma pessoa com bastantes conhecimentos, assim, conhecidos, né? Vai se conhecer o Papa, ele vai ser muito famoso, ele é famoso. Então, ele vai ajudar muito a causa da Luísa Picarreta. Fora os outros sacerdotes também, que também vão seguir os mesmos passos aí. É meu costume que minhas obras as manifeste por meio de sacerdotes. Né? Então, ele precisa que os sacerdotes da igreja saibam o que está sendo feito através, né, desse trabalho. Porque são sacerdotes que vão levar isso para os bispos, né, que são os próprios bispos também, que vão levar isso ao conhecimento da igreja toda. Então, os sacerdotes que são aqueles que julgam, que são aqueles os canais para levar essas informações para o mundo inteiro. São eles os canais. Então, não precisa se usar os sacerdotes. Não tem problema nenhum nisso, né? Assim, passei 3 ou 4 anos nessas contradições por parte dos sacerdotes. Muitas vezes me sujeitavam a provas duríssimas, chegavam a me deixar nesse estado de sofrimentos, isto é, petrificada, incapaz de qualquer mínimo movimento. Nem sequer poder comer, tomar uma gota de água. Nem água ela podia, mas Jesus mantinha ela viva mesmo assim. Só o Senhor sabe o que eu passava nesse estado. E logo quando vinham, né, não tinham sequer o bem, né, de ouvir. Só falavam para ela: tenha paciência, faça a vontade de Deus. Então, eles não ouviam o sofrimento dela. Na hora que ela queria falar alguma coisa, eles não ouviam o que ela tinha a dizer, né? Mas era repreendida por eles como uma caprichosa e desobediente. Que dor, né? Isso era o mais triste para ela. Uma coisa que ela estimava tanto, que era a obediência, era o que ela mais ouvia, que ela não era, que ela era desobediente, que ela não deveria cair no estado e ela caía naquele estado, né? Como se ela tivesse feito aquilo para fazer de propósito, como se ela quisesse cair no estado de petrificação. Ela nunca quis. Foi uma coisa imposta por Jesus, não tem controle, né? Mas eles não sabiam disso, não entendiam o que era essa doença extraordinária, que era Jesus quem levava ela a esse estado, né? Não tinha como ela controlar isso, e era uma maldade muito grande, né? Mas só que ela não explicava, e quando ela queria falar, eles não ouviam, então ficava na situação de trevas mesmo. Só Deus para ter misericórdia, né? Aí vai chegar um momento que a Luísa vai ter que começar a falar com os padres, com os confessores, e vai ter que abrir o coração dela e falar toda a verdade, e aí vai melhorar bastante a situação dela depois da comunicação, depois do diálogo com os sacerdotes, tá bom? Aí a gente vai ouvir isso ainda mais pra frente, amém? Jesus, eu confio em vós, fit, Deus abençoe, até mais, gente.